de petróleo também a gente nunca vê. Não, ele A tá gente só vê isso aqui, ó, só o resultado dele, né? Então esses barrilzinhos aqui são muito legais. E esse aqui é do pré-sal, né? Campo de Búzios, que é um dos campos muito importantes, o mais importante aí do pré-sal brasileiro. Foi um dos primeiros e tudo. E o legal, né, é que o petróleo, quando você vai lá na Petrobras, tem todos os barrilzinhos, né? E a cor do petróleo tem diferença, né? Então esse aqui você vê que ele é bem líquido e tal. Tem os da Bacia de Campos, que eles são mais sólidos. Pra quem tá só ouvindo a gente, é um mini barrilzinho de petróleo transparente que dentro dá pra você ver que tem uma coisa preta aqui que eu imagino que seja o petróleo. Eu botei a mão lá quando eu fui na plataforma, eu botei a mão no petróleo do pré-sal. Qual que você foi? Você foi no pré-sal. Eu fui no pré-sal. É um petróleo E eu bom. imaginava que ia ser grossão, né? Tipo mel. E não, era super fininho. Parecia, sei lá, um óleo diesel, assim, uma gasolina. O do pré-sal, ele é muito bom, cara. Essa que é a grande vantagem do Brasil, na verdade, é que o óleo do pré-sal, ele é de uma qualidade muito boa. Se você vai na Bacia de Campos, aí você ia pegar no asfalto. Ah, ele é grossão. Ele é grossão. O que eu imaginava. Então, isso tem a classificação, a gente chama de grau API, né? Da American Petroleum Institute, que fez essa classificação do grau. E o grau API do petróleo da bacia do pré-sal, no caso, ele é muito bom, só não é tão igual ao do Amazonas. Porque lá, é melhor ainda. Ele é amarelo, ele é tipo a gasolina. Aí não precisa quase. O refinamento é muito mais simples. Cara, a lenda que corre lá é que se você tirar do posto de petróleo e enfiar no carro, o carro sai andando. Olha, nós testamos aqui no Manual do Mundo. Tá, isso aí seria legal, hein? Seria legal confirmar essa lenda aí, que todo mundo brinca isso. Cara, coloca no carro que ele vai andando. Então o petróleo tem isso. O do pré-sal, embora seja de excelente qualidade, ele é muito difícil de ser retirado, porque tá muito profundo, né? Então é sempre assim, né? O petróleo tem essas coisas, mas... E o que você faz na indústria petroleira, Sérgio? Cara, então, eu trabalho hoje com a modelagem do reservatório, que a gente chama, né? Que é entender como que é o reservatório de petróleo para que as empresas, na verdade, possam estabelecer a melhor estratégia de produção. Então, elas vão colocar 10 poços, 20 poços, o poço vai ser horizontal, vai ser vertical, vai ter poço injetor, aonde que vai estar o poço injetor. Então a gente tem que entender a geologia do reservatório, aonde que estão as falhas, como que ele é compartimentado, para que essa estratégia seja definida. Tudo isso sem ver o reservatório, né? Tudo isso sem ver, só em modelo. Ali e tal. Só em modelo e trabalhando só com probabilidade, porque às vezes você coloca um poço aqui, tem uma probabilidade, você coloca ele aqui, tem outra. Então a gente gera, vamos dizer, cenários para quem toma a decisão escolher qual daqueles cenários que é o melhor. Tipo você ter que fazer uma cirurgia num bebê dentro da barriga enquanto ele não nasceu e ter que estudar como que é o bebê. Exatamente isso. Tá. Exatamente isso. Então é bem complicado e a sorte é que hoje a gente tem a tecnologia tem ajudado muito, né? Os métodos computacionais também que a gente usa, modelagem, inteligência artificial, tudo isso. E os dados também, tem muito dado hoje, né? O petróleo, e aí que é legal porque tem uns paralelos com a astronomia, né? O petróleo sofreu a mesma coisa que a astronomia sofreu. No começo quase você não tinha dado. E hoje você tem muito dado. Tem dado demais. Que é um problema também, que você não tem onde guardar, você tem que ter métodos para poder analisar isso, que é complicadíssimo. Mas aí a tecnologia ajudou a gente. Mas, Sérgio, eu queria voltar no tempo um pouco. Você me contou uma vez que você começou a gostar de astronomia por causa do cometa Halley. Exatamente. Eu já era criança quando passou o cometa Halley. Foi em 86, né? Isso, 85, 86. Eu tinha 5 anos. Mas pra mim foi uma decepção tão grande que um amigo do meu pai, meu pai tem um grupo que faz música e tal, né? Ele fez uma música que um trecho da música era assim... Halley, você foi a maior decepção, um ponto negro a mais na escuridão. Porque ninguém conseguiu ver esse cometa. Como é que isso despertou Como é que você começou a gostar da astronomia de um cometa que a gente não conseguiu ver? Então, né, cara, isso é uma história muito legal, né? O cometa Halley, a última vez que ele passou, 85, 86, né? E qual foi o problema de toda essa decepção? Antes dessa passagem, tinha sido de 1910. E essa foi impressionante. A Terra passou dentro da cauda do cometa, cara, em 1910, pra você ter uma ideia.
Então o cometa ele foi, o pessoal fala, tem relatos que você vê ele de dia. Mas a cauda é tão gigante assim? A cauda é gigantesca. Muito a cauda maior de que o cometa, planeta? muito maior. A cauda de cometa ela atinge dezenas, centenas de milhões de quilômetros. Nossa, a cauda. eu não imaginava que fosse tudo isso. E a Terra passou dentro da cauda do Halley em 1910, até tem você pega as notícias lá, era o fim do mundo. Porque até então, né, o cometa era uma coisa venenosa. E a Terra ia passar no meio da cá, a gente ia morrer todo mundo envenenado. Por isso que o cometa ficou com esse negócio assim. O pessoal começou a vender máscara de oxigênio, começaram a vender tudo isso para passar dentro da cauda. E ele era lindo no céu, cara. E aí, bem, o cometa Halley, todo mundo falou o seguinte, cara, vai ser igualzinho o de 1910. E aí, realmente, ele não foi aquela maravilha toda. Eu vi o Halley. Você conseguiu ver? Eu vi. Mas o que era? Quando você olhava pra ele, você viu o que exatamente? Cara, você via ele, era tipo uma fumacinha no céu. Ele era uma fumacinha, bem pequenininho. Eu consegui ver porque nessa época eu morava em Viçosa, que é uma cidade bem pequenininha no interior de Minas. Ela é famosa por causa da UFV, né, da Federal de Viçosa, que é uma universidade muito boa. Por causa do doce de leite também. Doce de leite, o melhor doce de leite do mundo, eu brinco com o pessoal. Aí tem uma briga com o Bac ali do lado, que fala que o deles é melhor. Mas enfim, eu morava lá, e lá não tem poluição luminosa, e eu consegui ver o Halley. E o estudo a olho nu. A olho nu. Sem telescópio, sem telescópio, sem nada. A gente via o Halley, aquela fumacinha ali no céu. Mas o lance é o porquê, né, de eu ficar assim com a astronomia. Porque, não sei se você vai lembrar, mas na época que passou o Halley, tudo era o Halley. Sim. Então era caderno do Halley, lancheira do Halley, Halley Fante. Lembra da família Halley? Que era um grupo de música que saiu cantando pelo mundo afora? Não lembro. Tinha a família Halley. Tudo era o cometa Halley. E aí tem um negócio muito legal que eu gosto de citar da astronomia, cara. Infelizmente, pra mim a astronomia é a ciência mais legal que tem e tal, só que ela vive de ondas. Infelizmente ela vive de ondas, não tem como. E o Halley foi essa grande onda. Então a gente tem grandes amigos que são dessa geração. Salvador Nogueira. Salvador Nogueira também começou. O Cássio. Toda essa galera aí começou a gostar de astronomia são os na filhos época. Do Halley. A gente chama de filhos do Halley. Exato. Legal. Então vamos lá, né? A astronomia teve a onda do homem pisar na Lua. Muita gente gostou dessa área. Depois teve o Halley, eclipses. São esses momentos que a astronomia vai tendo assim. Então, cara, eu falei, cara, que coisa fascinante. Começava a olhar pro céu e procurar o Halley, comecei a entender um pouco das constelações para saber onde que ele tava e tudo. E a partir daí eu comecei a gostar. Agora, só fazer um adendo com relação a cometas, né, cara? Cometa. Os astrônomos sabiam que o cometa Halley não ia ser aquela maravilha. Só que qual que é o problema? Só que a galera queria criar um hype ali. Nem é isso, cara. Nós estamos falando de 1986. Não existia rede social, não existia internet. Então, tipo, para informação de um astrônomo chegar no público era muito complicado, cara. Não tinha um podcast que o astrônomo ia lá conversar com você. Exatamente, e falar, então. né? E o cometa, ele tem um negócio muito complicado. Tanto que o Mourão tem um livro que chama Cometas Vagabundos do Espaço, cara. Entendeu? O cometa, ele é considerado, até o pessoal brinca hoje, que ele é considerado o gato do espaço, de tão imprevisível que ele é. Às vezes vem um cometa que você não dá nada pra ele. E depois que ele passa pelo Sol, né? Porque o cometa vem na órbita dele, aí ele passa atrás do Sol e depois ele ressurge. Nesse momento que ele passa atrás do Sol, pode acontecer várias coisas com ele. Ele pode derreter totalmente, ele pode se despedaçar, ou ele pode ter o que a gente chama de um burst, de uma explosão. E quando ele tem essa explosão, ele fica um cometa maravilhoso, cara. Aí vai gerar uma cauda imensa. Aí vai gerar uma cauda imensa, vai ser bonito pra caramba. Que foi o que aconteceu com o Halley em 1910. Mas isso vai gastando o cometa também, né? Quando ele passa de novo, ele já queima. Vai gastar, mas aí são bilhões, né? Aí não... Mas vai no gastando... caso do Halley, que ele passa a cada 76? 76, isso aí. Ele, daqui, o próximo que vai passar, ele já vai estar mais velhinho. Já vai estar um pouco mais velho, mas ele vai continuar com a atividade dele. E aí o que você faz, né? Como que você sabe se o cometa vai ser bom ou não vai? Os astrônomos, eles vêm acompanhando a curva de luz do cometa. Todo dia o cara olha pro cometa e mede o quanto que ele tá brilhando. E aí eles fazem uma estimativa de qual vai ser o brilho do cometa. Então, o Halley em 86 já se sabia que ele não ia ser aquela maravilha toda. Que ele ia ser muito menor, muito menos brilhante, porque já tinha esse acompanhamento. Só que a informação não chegava no público. E o público achava que ia ser... Além do público achar, o público foi inundado com as coisas de 1910, cara.
entendeu? Olha a foto, a Terra passou dentro da cauda do cometa, olha como o cometa foi bonito. Cara, você fala, cara, nós vamos esperar isso aqui. E aí teve realmente foi uma decepção muito grande. E engraçado que depois do Halley tiveram cometas maravilhosos. Eu vi alguns. O mais bonito de todos é o cometa Hale-Bopp, que ele passou em 1997, cara. Esse você via ele de dia, no pôr do sol. Nossa. Ele era bonito só que ninguém deu bola. Como ele não era famoso, coitadinho do Hale-Bopp, ninguém deu bola. Mas são poucos que passam com essa frequência, né, do Halley. A maioria é meio esse gato vagabundo aí, que dá uma passada e vai embora e não volta mais, né? Ou volta daí 1000 anos, sei lá. Exatamente. Tem poucos que tem essa frequência aí do Halley. E o Halley ele é muito importante, né? Porque o cometa ele tem o nome do cometa é 1P/Halley. Por quê? Ele foi o primeiro cometa periódico descoberto pelo Edmund Halley. Tá. Que o Edmund Halley tem uma história. Aí imagina se foi frustrante pra gente, imagina pra ele. Ele descobriu que existia cometa, que o cometa era periódico, que o Halley ia passar, só que ele não viu, porque ele morreu anos antes da passagem do Halley, cara. Lá atrásão, entendeu? Só que ele foi o cara que previu matematicamente que o Halley ia passar a cada 76 anos. É um matemático muito famoso da história, o Edmund Halley. Mas depois do Halley a gente teve o Hale-Bopp, 97, que muita gente começou a relatar, caramba, tô vendo um disco voador. Era o cometa, cara, porque ele ficou bonito no céu. 2011 a gente teve um maravilhoso, e esse ninguém dava nada pra ele. Ele chamava de Lovejoy. Depois que ele passou pelo Sol, ele deu esse burst, ele explodiu. Cara, a cauda dele era um negócio maravilhoso, cara. A cauda do Lovejoy foi maravilhosa. E agora, recentemente, a gente teve alguns também. Teve o Neil Wise aí, que muita gente fotografou. O Leonard, do ano passado, entendeu? Só que cometa tem um problema sério, cara, que são as fotos que a gente vê. Elas enganam demais a gente. Aí você vê a foto tirada de um telescópio super, ultra, mega power lá e não... Às vezes nem é isso, cara. Às vezes é o seguinte. Vou até ensinar como que é o melhor jeito de você fotografar um cometa. Você descobre que tá vindo um cometa X qualquer. Descobre em qual posição do céu ele vai estar. Você não precisa ver o cometa. Você pega a sua câmera, aponta para aquela posição, você coloca uma lente de abertura maior e faz uma foto, tipo com uns 30, 40 segundos de exposição. Na hora que você vê a foto, você vai ver uma manchinha ali, que é o cometa. Aí depois você pega, faz ela com uma lente mais reduzida, campo de visão mais reduzido. É assim que o pessoal faz aquelas fotos maravilhosas. Então a pessoa não tá vendo nada daqui. Boa parte do cometa que é fotografado, ele não é observado, cara. O cara, ele aponta, ele sabe que tá ali. Ele não sabe. Que nem foto da Via Láctea, que o pessoal tira aqui do chão e tá aquele céu absurdo, não é isso, né? Porque o nosso olho, cara, para ver um cometa, a não ser que ele seja um cometa extremamente brilhante, nós não vamos ver daquele jeito. E aí as fotos, elas enganam demais. Muita gente chega pra mim e fala, cara, mas olha essa foto aqui que o cara fez. Eu falei, cara, isso aí é uma foto. Isso aí foram minutos de exposição, com uma lente apropriada, com um processamento apropriado, coisa que seu olho... Eu brinco, né, que o nosso olho ele não tem tempo de exposição, abertura nem nada. Porque ele não foi feito para ver isso aí, ele foi feito para ver outras coisas. E então tem isso, né? Foto de cometa engana muito. Muito mesmo. E mesmo assim você se apaixonou por astronomia. Mesmo assim, cara, porque a astronomia tem isso, né? Ela tem esses fenômenos raros. E é isso que você vive, né? Que você começa a ler a história, cara. Lê a história do Edmund Halley, né, cara? O cara viveu calculando um negócio que ele não chegou a ver, cara. Olha que maluquice. Antes dele, né, uma outra história fascinante da astronomia, que é a história do Tycho Brahe, cara. O Tycho Brahe foi o primeiro cara a fazer observações sistemáticas do céu. Ele morreu em 1601. O telescópio foi inventado em 1610. O cara que fez o maior catálogo de observações, ele não teve a chance de olhar num telescópio, cara. Ele fez tudo no olho. Tudo no olho, cara. Tudo usando sextante, usando esses equipamentos bem primitivos da astronomia. Então tem umas histórias da astronomia, isso aí fascina demais, cara, entendeu? Pô, vai ter um eclipse, cara, esse eclipse vai ter aqui só daqui sei lá quanto tempo. Então, é uns negócios assim que eu acho legal demais, cara. Então... E o que você foi estudar geofísica? Porque geofísica tem um pouco a ver com astronomia, não é... Aliás, acho que é bom explicar o que é geofísica exatamente, porque afinal de contas, né...
Até hoje, né? O pessoal ainda pergunta, o que é isso que você estuda aí, né, cara? Geofísica, estudar a rotação da Terra, o interior da Terra. É mais ou menos isso, né? Porque assim, qual que é a diferença básica entre geologia e geofísica? Lá atrás, tá? Porque hoje essa diferença praticamente ela não existe mais. Mas o geólogo, ele sempre estudou a rocha, vendo a rocha. Ou seja, aí na geologia a gente usa o termo aflorar. Então a rocha tem que estar ali na frente dele, ele pega a rocha, ele risca, ele taca fogo, ele martela, ele até come. Tem geólogo que até come rocha pelo gosto, ele sabe o que é. A geofísica não. A geofísica ela usa métodos físicos para estudar a Terra. Então, o geofísico, por exemplo, que sabe, que estudou para descobrir que a gente tem um núcleo sólido lá dentro do planeta. Exatamente. É o geofísico que estudou para saber que a Terra é dividida em camadas, manto, núcleo interno, núcleo externo. A gente que estuda, por exemplo, para achar água, né? Como que a gente faz para achar água? A gente estuda a densidade da rocha. Como que a gente faz para achar petróleo? A gente estuda as características da rocha. Tudo isso com métodos físicos, que é basicamente gravimetria, que mede a densidade, magnetometria, que é o magnetismo da rocha, e a propagação de ondas acústicas, que a gente chama de sísmica. Então, basicamente, esses três, tem outros, tem termodinâmica, aí tem vários outros, né? Mas, basicamente, esses três aí são os métodos físicos que a gente estuda. O geólogo, hoje, ele já usa, tá? Dá pra falar, porque os geólogos vão me bater aí. Hoje, o geólogo já usa métodos físicos também. Então, hoje, meio que já tá meio nebuloso essa divisão. Mas no passado, o geólogo ele ficou famoso por ser o cara que ia para o campo, com a marretinha de geólogo, com a bússola, e ele não precisava de método nenhum. Ele ali no campo, ele conseguia descobrir tudo. Então a geofísica ela é basicamente isso. Tanto que o curso de geofísica ele é um curso de física com matérias da geologia. Mas então, basicamente, o cara fica com um instrumento virado para o chão, um instrumento virado para o chão. Um ultrassom virado para o chão, né? Ultrassom, infrassom. Isso aí, daí depende. A gravimetria você põe um gravímetro. Na magnetometria você usa um magnetômetro, que é uma vareta. Fica medindo essas coisas. Fica medindo essas coisas e pelas propriedades a gente tem ideia do tipo de rocha que é, das propriedades dela, se tem água ou não, se tem minério de ferro, se tem ouro, se tem petróleo. Aí você vai vendo o que precisa. Classificar a bacia, onde que começa uma bacia sedimentar, onde que termina começa a outra. Então tudo isso a gente faz pelos métodos físicos. Mas aí, isso tinha a ver com astronomia quando você resolveu estudar? Cara, não, isso aí não tinha nada. A minha história com a geofísica, cara, é porque eu vim pra cá, pra São Paulo, na verdade, pra estudar astronomia, entendeu? Eu queria, depois que passou o Halley, eu queria fazer astronomia. Eu queria ser astrônomo mesmo. Só que a astronomia, em graduação, ela só tinha no Rio de Janeiro, lá no Valongo, entendeu? Geralmente é um físico que depois vai estudar astronomia. Exatamente. Aí o que acontece, cara? O Daminelli, grande astrônomo brasileiro, entendeu? Aqui do IAG, ele escreveu um artigo na Super Interessante sobre a profissão de astrônomo. E aí ele falava exatamente isso. Qual que era o lance dele? Não faça astronomia. Faça alguma coisa antes e depois se especialize. E o ponto dele era muito interessante, porque se você fizer física ou química que seja, ou qualquer outra área, e depois ir para astronomia, você não sabe como vai estar o mercado de trabalho. Então você tem um leque muito mais amplo de opções ali para escolher. Cara, eu gostei da ideia dele. Eu escrevi uma carta para ele na época, ele me respondeu a carta. Olha que maneiro isso aí. Já lá na década de 1991, uma coisa assim. E aí eu falei, cara, quer saber então? Eu vou fazer geofísica, porque é no mesmo departamento de astronomia, é no IAG, Instituto Astronômico e Geofísico. Aí eu já vou fazendo as matérias de astronomia, termino, vou falar, cara, eu tinha tudo isso certinho na minha cabeça, cara. Era isso que eu ia fazer até o dia que teve um eclipse em 1994, eclipse da Lua, e eu fui perguntar para os astrônomos ali do IAG aonde que a gente ia assistir. E eles não sabiam nem que ia ter eclipse, cara. Eles estavam tão ligados em estudos deles ali que nem ligavam. Cara, mas aí foi a minha imaturidade, né? Porque, cara, o cara é doutor, cara. Ele estuda o detalhe do detalhe. Eu tô perguntando pra ele do eclipse. O cara não tem que saber disso. Mas isso aí, cara, me deu uma frustrada tão grande na vida. Que eu falei, cara, não é isso. Eu gostava da parte observacional da astronomia. Pegar o telescópio, ir, ver e tal. E falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Aí eu
vou pro petróleo agora, não quero nem Não, saber. aí eu segui, aí eu falei, cara, já que eu tô aqui, eu vou seguir geofísica, entendeu? E eu terminei meu curso, eu me formei no ano 2000. E no ano 2000 aconteceu uma coisa muito importante para o petróleo no Brasil, foi a quebra do monopólio de exploração da Petrobras. A Petrobras até então tinha monopólio de exploração, ou seja, só ela podia explorar. No ano 2000 foi a quebra desse monopólio. Outras empresas entraram também. Outras empresas. Então chegou uma época, logo que eu me formei, que 70% da frota de navios que exploravam petróleo no mundo estavam no Brasil. Na costa brasileira. Então tinha emprego pra caramba pra quem muito era. emprego e não tinha ninguém pra trabalhar. Porque ninguém se formava, cara. Então, no fim, o astrônomo lá, ele te deu uma dica boa. Me deu uma dica Ele excelente, cara. Deu certinho. E até hoje, eu já conversei com o Daminelli, já fiz live com ele, cara. Eu já agradeci isso publicamente pra ele, cara. Falei, cara, você, querendo ou não, você mudou minha vida ali na hora que você falou que não era pra fazer astronomia, entendeu? E é legal pra caramba. Mas aí você foi trabalhar embarcado? Assim, pra ficar Aí eu fui trabalhar embarcado. Navio? Aí eu fui trabalhar embarcado. Eu trabalhei embarcado em navio de pesquisa sísmica, que eram esses navios que estavam aqui na costa brasileira para procurar aonde que tinha petróleo, entendeu? Porque o que o pessoal fazia? Eles traziam o navio para cá, faziam uma exploração que a gente chama especulativa. E aí eles tinham o dado. Aí você abriu o monopólio, não tem mais monopólio. Você é o dono de uma empresa de petróleo. Você vai precisar dos dados. Só que você não quer gastar trazendo. Então você compra os dados de uma empresa. Tá, então você gera esses mapas. Isso aí. Eu trabalhava numa empresa que fazia a coleta e a interpretação dos dados e deixava guardadinho. Aí o Iberê chegava pra gente e falava assim, cara, eu quero dado aí do pré-sal. Aqui, ó. Pronto. Tá. Entendeu? Então isso aí foi uma coisa muito grande no Brasil ali no começo dos anos 2000, por conta dessa quebra do monopólio. E aí, cara, eu entrei na área do petróleo. Foi assim que eu entrei, entendeu? E aí, quando esses navios, eles trabalhavam aqui por contrato. Quando acabou um desses contratos, aí eu peguei e fui fazer mestrado, depois doutorado nessa área. E aí foi minha carreira na área do petróleo e seguiu assim, entendeu? Tá, e você uma vez me falou que você tinha caído de helicóptero numa dessas viagens pra ir... Mas você nunca deu detalhe. Até antes da entrevista eu falei que sacana, você pode contar a história do helicóptero? Porque eu sempre quis saber, né? É proibida a história ou não? Aí você falou que sim. Como é que foi esse negócio? Cara, assim, minha amadora é muito importante. O amador que a gente fala é o cara que não ganha dinheiro com astronomia. É isso só. Mas que de algum jeito faz contribui observações. Pra caramba, cara. Hoje os amadores contribuem muito com a NASA, por exemplo, observando Júpiter, Marte e tudo mais. Então eu segui nessa linha aí. Eu gostava muito de divulgar astronomia também, entendeu? Então eu divulgava desde lá da década de 90, escrevia para planetário, observatório e tudo. E aí quando veio a internet, né, ficou mais fácil da gente divulgar as coisas, né? Eu tive blog durante muito tempo, né? Você também começou assim, né? Escrevendo e tudo, né? Até que chegou o momento que teve essa mudança, né? Que começou a ter vídeo, ficou mais fácil de fazer, equipamento ficou mais fácil de ter, ficou mais fácil de consumir vídeo também, porque teve uma época que não tinha nem como consumir, né? Porque a internet era muito pesado, né? Era muito pesado até para assistir o vídeo. E aí eu comecei a fazer vídeo, né, pro YouTube e tal. E aí uma coisa que é muito legal, cara, é lançamento de foguete. Só que lançamento de foguete a gente não via, quase não via. Então você pegar, por exemplo, a época dos ônibus espaciais, você via, de vez em quando passava num jornal nacional da Você via só um clipezinho ali da hora que subiu, né? Não era esse negócio da expectativa, a contagem agressiva. Exatamente, cara. E era um negócio sensacional, né? E aí, cara, entra na parada o tal do Elon Musk, né, cara? E o Elon Musk, você querendo ou não, cara, o que ele fez com o negócio de lançamento de foguete foi um show, cara. Primeiro, né? Ele transformou teste em show. Mas a NASA não filmava antes? Não dava essa transmissão pra você poder retransmitir? Não dava, cara. Não dava essa transmissão. Era muito difícil você ter a transmissão da NASA de lançamento de foguete. Depois eles soltavam um vídeo. Ah, tá aqui, ó, lançou a Challenge, lançou não sei o quê, entendeu? Mas não tinha esse negócio ao vivo. Mostrar isso aí ao vivo, não tinha, entendeu? Não existia isso. E o Elon Musk começou a mostrar isso. E o melhor de tudo, ele mostrava teste, cara. Que aí é que o pessoal gosta, né? É quando vai explodir. Teste não tem ninguém lá, pode explodir mesmo. Exatamente. O que caiu quando ia pousar o foguete, caía, né? Exatamente. E ele começou a mostrar isso. E quando deu certo
ele começou a transmitir de uma maneira muito diferente, com várias câmeras. Isso aí é uma coisa que a gente nunca tinha visto. Nunca tinha visto. E aí, cara, eu falei, caramba, cara, isso aqui é um negócio legal pro pessoal ver, cara. E comecei a transmitir, entendeu? E comecei a transmitir os lançamentos do Elon Musk. Até agora eu fui recordar por causa da Osiris, né, que é a sonda que voltou. Ela foi lançada em 2016 e eu fui pegar o vídeo que eu consegui fazer ao vivo. A NASA usava aquele serviço antigão, Streamlive, pra fazer. Um negócio muito... Em 2016. Mas você já narrou esse 2016? Esse 2016 já tinha narrado, cara. Tem aí guardado aí. O legal é que fica, né? Isso que é legal. Então tá lá guardado lá a narração deste 2016. E quantas pessoas assistiam em 2016? Cara, era 20 pessoas. Pô, quando dava 30, a gente ficava felizão, cara. Quando dava 50... aí você falava que brasileiro não gosta de ciência, agora você tem milhares e milhares de pessoas assistindo, olha lá. Eu sempre briguei com você quando você falava isso. Naquela época eram umas 50 pessoas, cara, entendeu? Agora teve um aí que deu uns 30 mil, não deu? Então, aí lançamento a gente já pegou 30, 40 mil pessoas. Nossa. Isso aí já. Nos do Elon Musk, esses do Starship agora. E aí o que teve de mudança legal foi o seguinte: a China lança muito foguete, muito mais foguete que os Estados Unidos, por exemplo. Toda semana tem lançamento chinês, 2 ou 3. Mais que os Estados Unidos? Eu não sabia. Eu sabia que lançava, mas não tanto assim. Hoje ela não lança mais que o Elon Musk, porque o Elon Musk lança 2, 3 por semana. Mas a China, considerando como país assim, se você tira o Elon Musk da jogada, é ela que lança mais foguete. Cara, a China começou a transmitir, cara. E deixa você retransmitir. Não, e agora, o da semana passada, que eles lançaram 3 astronautas para a Estação Espacial Chinesa. Cara, eles fizeram uma filmagem com um drone. Cara, é um negócio maravilhoso. Aí nem o Elon Musk fez isso, cara. Pra mim é a filmagem mais linda de um lançamento de foguete. Eles fizeram o drone acompanhando o foguete, cara. Putz, isso deve ser muito bonito. Lindo demais, tá aí na Porque não tem nenhum lugar. É sempre a câmera parada e o foguete sobe, Exato, né? aí a câmera no máximo acompanhando. Esse aí não, o drone tava no alto, o foguete vinha, e ele acompanhando. E depois ele foi subindo junto com o foguete até um certo ponto, lógico, e depois lá. Cara, um negócio sensacional. Então, pra você ver, a China, cara, transformou lançamento num show também. A Índia também. A Rússia também, entendeu? Então aí ficou um negócio legal demais e a gente transmite e o pessoal gosta e dá risada e é bom demais. Não, e eu não sei, pra mim eu enxergo desse jeito. O Lito, do Aviões e Músicas, é um cara que, pra mim, é muito importante porque ninguém conhecia de avião antes dele. A porcentagem de pessoas que gostava de avião, que era ligada em aviação, que se importava com isso, era muito pequeno. E depois de sei lá quantos anos de Aviões e Músicas, isso é completamente diferente hoje, né? Você tem gente do país inteiro, gente que nunca viu um avião na frente, que adora avião. E eu acho que você faz isso com astronomia também, né? Então, a porcentagem de pessoas que agora entende como é que funciona, qual é que é, e aí começa a rolar vários nerds dos foguetes também, né? Que conhece cada detalhezinho e tudo mais. Eu acho que deve ter aumentado absurdamente por causa de você. Isso aí foi muito legal, né, cara? A proliferação até de canais transmitindo o lançamento, cara. Eu acho legal, cara, eu incentivo todo. Quanto mais canal tiver transmitindo, cara, melhor, cara. E você fez uma narração de eclipse agora também, né? No eclipse solar que aconteceu. O eclipse aí de 14 de outubro. Esse aí sim, cara. Esse aí deu 480 mil pessoas ao vivo. Nossa! Esse foi legal pra caramba. Esse foi sensacional. Mas você tava num lugar bom de ver, né? Eu tava em João Pessoa, foi um lugar, assim, um dos melhores lugares do Brasil pra ver. Foi legal pra caramba, foi sensacional. Eclipse do Sol é uma coisa que eu falo, né? Repito e vou repetir sempre, cara. Não tem eclipse da Lua. Se eu trouxer uma foto pra você e você vê um eclipse da Lua ao vivo, não tem muita diferença. Eclipse do Sol tem, cara. Tem o ambiente que você tá fica escuro, né? É um pôr do sol estranho ali. Ambiente, cara. Fica frio, venta, as sombras mudam, a iluminação muda. Então você vê uma foto de um eclipse do Sol, estar no eclipse do Sol tem uma diferença gigantesca. Então isso é que é um negócio muito interessante, cara. Então, eu acompanhei uma primeira em 94, eu tinha 12 anos, e aí foi muito legal, porque tampou completamente, foi 100%. Isso. E aí a gente tava na escola, e todo mundo saiu e tal, e naquela época a gente olhava com raio-x. Não podia, né? Mas não podia, mas ninguém sabia. Não tinha, que era a mesma coisa que você falou, não tinha ninguém pra falar que não podia. Todo mundo levou o raio-x na escola pra olhar, e todo mundo deve ter alguma mancha na retina lá.
por causa disso. E agora nesse eclipse, coincidiu de eu dar uma palestra em Manaus um dia antes. Só que eu fiquei muito feliz porque quando marcou essa viagem. Aí a Mari foi comigo com as crianças e tal. Só que chegamos em Manaus, tava uma queimada absurda. E tinha muita fumaça, muita fumaça. A cidade tava terrível por causa da fumaça. Então você olhava pro céu, você não via nada. Aí na hora do eclipse, o sol se sobrepõe, né? Ele é mais forte que a fumaça, você conseguia ver alguma coisinha ali. As meninas viram, eu levei o vidrinho de solda, tudo, mas não foi assim como poderia ter sido se não tivesse tanta queimada. Aliás, você é responsável por ter acabado os vidrinhos de solda no Brasil todo, cara. Cara, o pessoal falava que era eu, eu falava, cara, eu nada, é o Iberê, cara, que fez um vídeo lá e, cara, é milhões de visualizações, cara. Cara, o pessoal... Os vendedores de vidro de solda deviam ter se preparado para eclipse. Exatamente, né? Cara, exatamente. Mas o pessoal chegava, eu falei, eu não, cara. Todo mundo que perguntou pra mim, eu falava, eu não. Quebra o vidrinho em 2 e faz o duplo, aí tudo bem, dá certo. Mas o vidrinho de solda fez sucesso. E todo mundo que usou se deu bem. E agora, o mais interessante, não sei se você chegou a ver, que o pessoal duvidou que ia queimar a câmera do celular. Ah, duvidou. Cara, a gente fez um vídeo. Lembra uma vez que um cara tava filmando um show do Alok? E aí o laser pegou na câmera? Pegou e queimou, né, o sensor. Então, a gente não sei se aquele vídeo é 100% real, mas a gente resolveu testar aqui no manual. Pegamos uma câmera, uma webcam bem vagabunda, tacamos o laser na câmera. Cara, destrói o sensor. No ponto que ela pega, destrói. Exatamente. Aí o cara fica filmando o sol lá achando que o quê? Que vai... Um cara mandou pra mim, cara, a mensagem, falou, cara, eu duvidei. Testei e perdi meu celular. Falei, cara, por que eu não tenho nada a ver com nenhuma empresa de celular e ia mentir pra vocês, cara? Eu falava, não filma direto. Ah, não, mas pelo celular. Não faz isso, cara. Você vai perder o celular. Sim. Você vai perder a câmera, pelo menos. Mas acho que tem um negócio que o pessoal pensa, que é a mesma coisa você dar uma miradinha e tirar. Né? Porque você tá gravando alguma coisa, às vezes o celular passa pelo sol e pega o sol e tudo bem. Agora, você fica lá, né, 1 minuto, 2 minutos, mirando, cara, ele vai esquentar o sensor e ele arrebenta. Eu vi várias vezes que o sensor apagava. Apagava, ele morria. E eu falei, coloca o vidrinho na frente, cara. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. E, aliás, até uma coisa, né, pro pessoal entender, e aí quem comprovou na realidade percebeu isso, vendo pelo filtro é melhor, porque fica mais nítido. O anelzinho ficou mais nítido e tudo. Sim. Não, e olhar olho nu não tem nenhuma condição. Vai queimar também, né? Você vai ficar piscando e vendo o sol pro resto da sua vida. O eclipse vai ficar marcado em você. Fica marcado na retina, literalmente, sempre, né? É isso mesmo. Mas foi o eclipse, foi um negócio muito interessante. E lançamento também é legal. Agora, lançamento de foguete, cara, e pouso em lugar, é só a gente pegar o sucesso da Índia, né, cara? A Índia pousou agora há pouco tempo no Polo Sul da Lua e a transmissão deles é a maior da história do YouTube. 8 milhões de pessoas ao vivo, cara. Vendo o Polo Sul da Lua? Vendo a sonda, que nem deu pra você ver a sonda pousar, era um CGI, né? Porque era só telemetria. Quando ela pousou na Lua, 8 milhões de pessoas ao vivo. E tem alguma coisa especial no Polo Sul da Lua? Ah, tem. O que tem no Polo Sul? Tem gelo, né? Gelo de água? H2O mesmo. De água a água. Água a água. Porque o Polo Sul da Lua tem um negócio muito interessante, que é o seguinte, tem crateras no Polo. A Lua, a Terra tem 23 graus e meio de inclinação. A Lua não tem. É 1,5, alguma coisa assim. Então não pega sol nunca. Tem algumas crateras que nunca viram um raio do Sol. Tá, e aí você pode ter... Aí vai ver frio pra caramba. É considerado o lugar mais frio do sistema solar, cara. Tá, porque os outros todos são meio tortinhos. Os outros tem, né? Você pega mesmo Urano e Netuno, que tá muito longe, ele gira de frente pro Sol, né? Deitado, Urano, né? E Netuno, querendo ou não, ele tem a inclinação dele. E isso é importante pra gente poder, se um dia for morar lá, tem que ter uma reserva de água. Cara, o H2O, ele tem uma importância muito grande aí no futuro da exploração, que é você poder lançar um foguete da Lua. Tá. Entendeu? Porque o H2O, você quebra ele, você vai ter hidrogênio, que é combustível de foguete. E aí você pode lançar foguete da Lua. Tá, quebrando o hidrogênio.
E o O2, agora... e o O2 sim, que é o sim, oxigênio. o próprio oxigênio. Então você vai pegar a água, quebrar a água e virar água de novo na hora que você queimar. Isso, exatamente. Vapor da água depois, isso, exatamente. Achei interessante esse. E aí você leva o foguete, as peças para a Lua, constrói lá o foguete e lança de lá, porque lá a gravidade é pouquíssima, ela é menor, pequenininha, não tem atmosfera, cara. Então para lançar foguete é o melhor lugar que tem. Isso já é uma coisa que o pessoal me pergunta, mas você vai saber responder isso mais milhões de vezes melhor. Quando é que a gente vai chegar em Marte? Como é que vai ser? Mas eu acho que o quando é uma... Qualquer coisa que você falar vai ser um chute. Mas qual é que é o caminho mais provável, assim? Você acha que a gente vai pra Lua, vai estabelecer uma base lá, aí vai soltar o foguete de lá, as pessoas vão mesmo morar em Marte ou o foguete vai voltar com essas pessoas? O que você acha que vai acontecer de verdade, independente do ano, né? Porque o ano vai ser qualquer coisa que... O meu chute pro ano, mas chute total, é 2050. Entendeu? 2050 nós vamos conseguir ver ainda. Então. Vamos estar vivos quando isso acontecer. Vamos conseguir ver. Bem, sobre Marte aí, essas ideias de terraformar, esquece. É muito grande, né? Isso aí seriam milhares de anos para você terraformar um planeta. Colonizar, eu acho muito improvável, muito, entendeu? Porque aí também vai entrar numa discussão o que é colonizar, né? Colonizar eu acho que é alguém morando lá o tempo todo. Isso eu acho que não vai ter também. Marte tem seríssimos problemas, principalmente com a radiação. A atmosfera de Marte é muito tênue, a radiação é pesadíssima ali. Então você não poderia ficar trabalhando ali muito tempo, entendeu? A não ser que você vá nos tubos de lava, que a gente chama, que são antigos vulcões, aonde o duto que levava a lava, ele seca e vira um tubo. Uma caverna. Uma caverna. Aqui na Terra a gente volta a morar nas cavernas. Volta a ser homem das cavernas, isso aí. Aí sim, porque aí você teria uma proteção natural, que seria o solo marciano ali. Credo. Horrível. É horrível, mas é a ideia aí, que até morar na Lua seria isso, viu? Sim, porque também tem radiação do mesmo jeito, né? Talvez mais que Marte, até porque tá mais perto do Sol, imagino. Mais do que Marte, porque a Lua não tem atmosfera. Marte ainda tem. A Lua é zero atmosfera. E na Lua, é super legal isso aí que você falou, porque a China apresentou agora há poucos meses o plano dela de colonização da Lua. E é tudo morando nos tubos de lava. Da Lua? Da Lua. Tanto. A Lua tem isso também? Tem. Então teve atividade vulcânica ali em algum momento? Bastante vulcão na Lua. Bastante vulcão. Então tem tubo de lava na Lua que tem 5, 6 quilômetros de altura. De altura? De altura, dá pra pôr uma cidade lá dentro. Mas então teve uns geofísicos que já foram lá. Quer dizer, agora é como que eu chamo? Lunofísico? Aí, selenofísico. A gente fala que estuda a Lua é selenógrafo. Que o cara... selenógrafo. Porque esses tubos estão todos debaixo da terra. Debaixo da terra. Agora o vocabulário muda. É debaixo da terra da Lua, né? Debaixo da terra da Lua. Debaixo do sol da Lua. Mas aí o legal é que você vê a entrada do tubo, você vê daqui. Daqui da terra? Ou daqui não, né? Com uma sonda passando ali, você consegue ver o buraco, que pode ser uma cratera ou um tubo de lava. E hoje já tem como saber o que é a entrada do tubo de lava. Então teria que pousar ali do lado, cavocar. Nem precisa cavucar, não. Já tá cavucado. É só você entrar. A entrada é aberta. Não tá tampada com regolito ali. Você entra ali e vai embora. E vive lá dentro. Então o plano chinês é... Aliás, o plano da China é muito louco. Que é pousar uma nave dentro do tubo de lava. Nem é perto, não. É pousar dentro. Já pousa dentro. Porque os caras já conseguem sair com menos proteção. E ali a nave ela já se transforma numa base e aí você vai embora. Entendeu? Mas esse plano da China é pra daqui a pouco tempo? É pra pouco tempo, cara. É pra coisa de 15 anos, 20 no máximo. E a ideia já é montar uma base pra Marte a partir da Lua ou não? Então, aí o que você falou, né? Vamos dizer assim, o caminho natural seria esse. Né? Você vai pra Lua, primeiro que você tem que aprender a viver num outro lugar. Que é difícil também. É porque não é a mesma coisa da estação espacial, né? Não tem nada a ver, é muito mais difícil. Muito mais. É muito mais longe. É muito mais longe, tem vários outros problemas e tudo mais. E ir pra Marte tem um problema sério que é o corpo humano, cara. Entendeu? O corpo humano, ele sofre muito com viagens longas no espaço. Então, o próprio pessoal, quando volta da estação espacial, você vê que eles voltam meio torto, não conseguem andar direito. De cadeira de rodas, tudo. E dá muito problema. Tá, por exemplo, surdez. O Marcos Pontes ficou 6 dias no espaço, teve problema no ouvido. Problema de audição seríssimo. Vitiligo. Dá vitiligo para quem ia no espaço. Problema de visão. Todo mundo que vai para o espaço, que não usa óculos, volta, tem que usar óculos.
Isso quando não dá problema na coluna, seríssimo. Porque o que acontece no espaço? As vértebras dão uma soltadinha aqui, porque não tem a gravidade pressionando. Quando você volta para a gravidade, tudo encaixa de novo. Só que isso às vezes não encaixa do jeito certo. Então dá uma encaixada meio assim. E Você os caras... deve desacostumar, os músculos devem todos enfraquecer, né? Eu vejo os caras fazendo musculação com elástico lá, mas eles tentam, né? Músculo atrofia. Então, cara, o corpo humano, ele só... Lógico, né? Porque o corpo humano foi feito para viver aqui a 1G, né? Uma gravidade com forte. Com a gravidade, né? Te pressionando aqui. Mas nesse ponto a Lua é pior ainda. Tem menos gravidade ainda do que Marte. A Lua é pior ainda. Agora, o problema é o seguinte, porque na Lua a ideia não é nem... vamos dizer assim, qual que é a ideia de colonizar a Lua? É fazer turnos igual na estação espacial. Tá, então vai uma trocando. Equipe lá, trabalha um tempo, volta... E a ideia da NASA é ter uma estação ao redor da Lua e o cara não fica na Lua. Ele vai para a estação, vai para a Lua, vai para a estação e vai para a Lua. Essa é a ideia. Tá? Agora, o problema de Marte, eu tô falando, é a viagem daqui até lá. Porque aí é coisa de 8 meses, aí mais ou menos. É uma coisa de 8 meses, e é 8 meses. Você não vai poder mandar uma pessoa, nem duas, nem três. Você tem que mandar uma galera. Você não sabe o que vai acontecer. Vai ser um Big Brother muito louco. Esse é o que a gente tá esperando. Só que aí não é uma casinha, né? Uma casa. Vai ser numa salinha microscópica. Vai ser numa nave voando no breu total, entendeu? E 8 meses todo mundo ali dentro. Sendo que a cada momento que vai passando, o seu corpo vai sofrendo cada vez mais. Então, assim, cara... Os psiquiatras vão se dar bem, né? Os caras vão ter que... Olha a quantidade de problemas que nós já citamos aqui. E nem... Cara, isso aí eu brinco que é o fator tripa. Que é o fator do ser humano. Porque a tecnologia para ir para Marte a gente já tem. A gente pousa em Marte a cada 3, 4 anos. A gente tá pousando em Marte, não tem problema. Agora, o ser humano, cara, como que vai ser? Tem isso aí que você falou, que é super importante. A ideia dos caras é... A gente tá conversando aqui, a gente fecha aqui e vamos para Marte. Você não tá preparado psicologicamente para ficar 8 meses dentro de uma nave, cara. Não. Isso aí são poucas as pessoas do... Cara, eu trabalhei embarcado. Eu cheguei a ficar embarcado 40 dias. Eu vi gente ficar maluca dentro da plataforma. Eu vi um cara, uma vez, se trancou no banheiro, cara. Ficou lá. Ele não saía, cara. Mas aí o pessoal que trabalha com submarino é bom pra isso, né? Porque tem missão ali de 4 meses debaixo da água. O pessoal fala que quem tá mais preparado são esses caras que que são acostumados a trabalhos de confinamento. Só que aí galera do submarino é o quê? Tudo militar. Ou galera de porta-avião, que fica, sei lá, 5 meses, né, navegando ao redor. É o quê? Militar. Então não é pra pessoa... Porque assim, o que eu tô falando é dito que seria pra pessoas normais. Tipo, eu e você levantamos aqui agora, cara, próxima nave pra Marte, 2 da tarde, entendeu? Não, essa ideia aí... Isso aí é loucura. Não tem nenhuma... Teria que ser essas pessoas aí. Super preparado. Mais ou menos como foi a primeira viagem pra Lua, né? Que aquela seleção extremamente rigorosa. Daqui pra Lua é 3 dias, cara. Então é 3 dias, não é nada, entendeu? É baba, né? 3 dias, cara. 3 dias você vai. Agora, 8 meses dentro de uma nave, num sistema em que seu corpo vai sofrer. Cada dia ele sofre um pouco mais. Vai dando problema psicológico. Às vezes você não quer fazer tal coisa. Não, tem que fazer... Cara, hoje não vou fazer exercício, nem ferrando, cara. Não tô nem aí, entendeu? Briga que vai dar, confusão que vai dar. E aí você vai chegar em Marte. Quantas pessoas vão chegar em Marte vivas e bem da cabeça? E com vontade de fazer alguma coisa, né? Por isso que E tem a questão da volta também, né? Porque você chega lá, o foguete tem que estar preparado para uma viagem de volta, que não é nem um pouco simples também, né? Levar combustível. E para Marte tem um outro problema. A gente só pode ir para Marte a cada 2 anos. Né? Tem aquele lance da Terra se encontrar com Marte a cada 2 anos só. E para voltar é a mesma coisa. Então, se a gente vai, a gente tem que ficar no mínimo uns 1 ano e meio, que seja lá, entendeu? E a nave tem que estar preparada. A ideia deles... Mas você acha, contando tudo isso, em 2050 a gente consegue? Cara, eu acho que ir uma vez e voltar, eu acho que consegue, entendeu? Eu acho que até lá a gente consegue, principalmente, entender o corpo humano, entendeu? Hoje um esforço da NASA muito grande é entender os efeitos da microgravidade no corpo humano. Todos os aspectos, com a visão, com a audição, com o músculo. É livro só sobre visão, cara. É um negócio, o cara é amasso assim. Porque a NASA, o que ela fez há uns 3 anos atrás? Ela pegou um astronauta chamado Scott Kelly. Sim, eu li o livro dele. Liu, né? Que é sensacional. Sim. Ele ficou 340 dias no espaço.
E ele tinha um irmão gêmeo, Isso né? que eu ia falar. Essa que foi a grande sacada. Ele tinha o Mark Kelly, que era astronauta também, ou seja, era um cara treinado também, que ficou na Terra. E aí a NASA comparou esses dois. E aí ela fez, cara, vários e vários... Estragou completamente o Scott Kelly. Estraga, cara, estraga. Ele voltou usando. Aí ele conta lá no livro, ele conta, né, os problemas lá, vários que ele teve, né? E tudo mais. Então é um negócio complicado, cara. Eu acho que vai ter que ser uma pessoa muito bem preparada, uma equipe muito bem preparada nisso aí que você falou, ou alguém que já trabalha em submarino, em porta-avião. Essa galera aí não vai poder ser outra pessoa diferente desses caras, que vai ter que ter uma cabeça muito boa, um perfil atlético, né, específico também, que eles vão descobrir qual que vai ser, para poder ir aguentar tudo isso. E agora ir ficar vai ser difícil. Eu acho que vai uma vez e pisamos em Marte, galera. Estamos voltando. Vamos embora. É. Serjão, sempre a gente inventa algum desafio maluco pra fazer aqui Ah, é? quando chegar perto do final do podcast. E vamos pegar o cronômetro aqui pra ver em quanto tempo você consegue fazer isso. Tá lá. Ó, uma coisa que o pessoal admira muito em você é você conseguir definir as coisas de um jeito inteligente, de um jeito que todo mundo entende, né? Explicar as coisas de um jeito inteligente, que também é a nossa missão aqui no Manual do Mundo. Aliás, aprendi com vocês, velho. Pô, fico feliz que você fale isso, cara. Aprendi Mas a com sua vocês. missão, então, é definir o que é um buraco negro, pra quem não entende nada de astronomia, Bora. no tempo que você conseguir. Valendo? Buraco negro? Valendo. 1, 2, 3 e valendo. Tá aqui o cronômetro correndo. Então vamos lá. Estrelas, elas são classificadas por conta da sua massa. Então você tem estrelas que têm a mesma massa que o Sol e estrelas que são muito mais massivas que o Sol. Quando você tem estrelas que têm 8 vezes ou 10 vezes mais a massa do Sol, essa estrela explode no que a gente chama de supernova. É a vida da estrela. O Sol nunca vai virar uma supernova, ele vai virar uma anã branca. Quando essa estrela explode numa supernova, o que resta da supernova é um caroço, é o núcleo da estrela. Esse núcleo da estrela tem uma outra classificação. Se ele tiver menos que 3 vezes a massa do Sol, ela vira uma estrela de nêutrons, que é um objeto e tal. Se tiver mais que 3 vezes a massa do Sol, ela não consegue suportar o próprio peso e ela colapsa, virando então um buraco negro. Essa é a explicação mais básica que tem. E o de um buraco negro é, na prática, ele. Ó, 1 minuto, 59 segundos. Essa é a explicação mais básica. Mas só pra entender depois disso, o buraco. E depois ele é o que exatamente nesse momento que virou o buraco uma negro, carocinha? ele não é um objeto, ele não é um caroço, a gente chama que ele é uma região do espaço-tempo onde você tem uma grande quantidade de massa concentrada num espaço mínimo de volume que tende a zero. Ou seja... então é um absurdo de massa ali. Aí então você tem... E que é? Esse é nêutron e próton ali no... Aí, cara, aí é a grande questão. O que tem ali dentro? Aí é que a gente ou chama de singularidade. Já moeu tudo e virou uma sopa. A gente não sabe o que tem. Porque é o seguinte, existe uma propriedade que é chamada densidade, que é massa sobre volume. Então você pega uma região onde o volume tende a zero, não existe divisão por zero. Todo mundo fala isso, né? Sim, sim. O Einstein falava que o buraco negro é onde Deus fez a divisão por zero. Tá. Porque o volume ele tá praticamente zero e a massa tá muito grande. Então, a densidade, quando você divide, vai para o infinito. Vai para o infinito. Ela tende ao infinito. Então, isso aqui é um buraco negro, é uma região do espaço-tempo onde a densidade tende ao infinito. O que acontece no centro? Nós não sabemos, porque a relatividade para de funcionar ali. E a quântica, que são as duas grandes leis que regem o universo, as duas ali elas colapsam. A gente tem o que a gente chama de singularidade, que é um ponto de densidade infinita. E não dá pra ver nada também, né? Porque se você iluminar ali, a luz entra e não sai mais. A luz entra e não sai, você não pode mandar uma sonda porque a informação não sai. Então, o buraco negro... O Stephen Hawking, né, cara, ele falava uma frase muito legal. Ele foi um grande especialista em buraco negro que a gente teve. E num dos livros dele, ele fala assim: buraco negro, cara, é o objeto mais exótico que a gente tem no universo. E é um objeto que nem o melhor roteirista de Hollywood nunca, jamais pensou em algo parecido com um buraco negro. Entendeu? Então essa era a definição que ele dava de buraco negro, que é um objeto realmente super intrigante, onde muitos efeitos podem acontecer,
Pode servir para viajar no tempo, pode servir para viajar pelo universo. Você pode grudar um buraco negro no outro, você tem um buraco de minhoca. Então, vamos dizer assim, consequências, né? Ou spin-offs do buraco negro são coisas assim, cara, absurdas que beiram a ficção científica, entendeu? Tá. Então, isso é que é legal pra caramba no buraco negro. E a gente tem algum que tá perto da gente? Perto a gente não vai ter nenhum muito perto, mas os mais próximos estão... Não, a gente até tem. A gente tem buracos negros aí, porque a gente tem buracos negros de massa estelar, que é esse que eu expliquei, né? Que é o básico do buraco negro. Que eles estão aí a 1.500 anos-luz de distância. E a gente tem o grande buraco negro, que são supermassivos, que estão no centro de todas as galáxias, ou da maior parte delas. E o nosso aqui, ele está a 26 mil anos-luz de distância, que é o Sagitário da Estrela. Centro da Via Láctea. Que é o centro da Via Láctea, exatamente. Só que buraco negro, até para falar pro pessoal, não fiquem tranquilos que ele não é um ralo, que ele fica sugando tudo. Muita gente tem essa visão, né? O buraco negro ele tem uma propriedade que a gente chama de horizonte de eventos, que é a distância que passou daquela distância, aí não tem volta. Mas se você ficar orbitando ele fora daquele raio, não tem problema. Mas então normal. a gente, nesse momento, orbita esse buraco negro. Aqui, daqui. A gente orbita. A gente gira em volta dele também. Gira porque ele está no centro da galáxia, né? Tá. Então a gente gira ao redor dele. Que Só que é 26 mil anos-luz de distância. Estamos distantes Tá o suficiente. tranquilo, não tem problema nenhum. Então, é um dos objetos mais interessantes. Agora, a gente tem foto dele tudo. E o legal também é toda a história, né, cara? Ele foi previsto pela relatividade, que é uma coisa. O Einstein nunca viu um buraco negro Em vida, né, cara? Nem nada. Então ele foi previsto pela relatividade. Tudo que as equações fizeram a previsão, quando você fez a foto, estava tudo lá, perfeito, entendeu? Eles colidem e geram ondas gravitacionais, que o Einstein previu também na teoria da relatividade. Então é um negócio assim, impressionante, cara. Tava tudo previsto ali. A gente só não tinha... Isso é muito legal. Isso cara. Isso é um negócio assim fascinante. Porque cara, quando tem essa previsão, todo mundo fica meio assim, peraí, mas nunca ninguém viu e não sei o quê, esses físicos são tudo louco, né? Como hoje existe uma série de coisas que a gente nunca ainda não tocou. Vai. Não, cara, você pensar que o Einstein, cara, ele viveu numa época que a gente não sabia o que era galáxia, cara. Porque a primeira galáxia, ela foi ser tida como galáxia, que é Andrômeda, até então era nebulosa. Foi só em 1923 com o Edwin Hubble, cara. Presta atenção, galera. Tudo que o Einstein fez era num universo que era restrito aqui, aonde a gente estava. Só que as equações, olha a maravilha da matemática, cara. As equações dele já previam coisas que quando o Hubble observou as galáxias e tal, tava tudo ali na relatividade, cara. Isso é um negócio sensacional, cara. Quando você para pra pensar, é um negócio... Por isso que o cara era o que ele era mesmo, cara. Não tem como, né? Einstein era... Que legal. Sérgio, você com certeza vai ter o que indicar. Agora, no final do podcast, a gente sempre pede a indicação de algum livro, de algum filme, de alguma coisa que você acha que seja legal pra sua área, né? Para as pessoas que gostam do que você faz, ou que querem, de repente, até seguir o teu caminho, tanto de astrônomo quanto de explorador dos mares petrolíferos aí. Legal. O que você poderia indicar pra gente? Ó, vou indicar, então, ó, pra entender um pouco como que é o trabalho em plataforma, tem um filme que é triste, né? Pra caramba, que é o Deep... como que é? O Horizon lá, Deepwater Horizon, que é sobre o acidente lá no Golfo do México, lá no poço lá, famoso e tal, né? Tem o filme aí, assistam, que vocês vão entender como que é o trabalho dentro de uma plataforma de petróleo, ele retrata muito bem isso. E no caso da astronomia, cara, eu sempre gosto de indicar a série For All Mankind. Você já viu ela? Não. Na Apple TV? Não. Cara, é sensacional. Ela tá indo agora pra 4ª temporada e ela conta a história da exploração espacial ao contrário. A União Soviética que pousou na Lua primeiro. E aí, cara, é um negócio espetacular. Cara, é espetacular o que esses caras fizeram. Cara, o roteirista... Cara, é um negócio assim... Assistam. Tem 3 temporadas, tá indo pra 4ª agora. E na primeira é exploração da Lua. Na segunda é colonização da Lua. Ó que legal. Na terceira, Marte. E na 4ª, agora não é spoiler, porque os caras soltaram o trailer, é explorar asteroide. E aí você vê como... Porque tem um negócio muito legal, cara. A Apollo 10 veio antes da Apollo 11. Sim. O cara chegou a pouquíssimos metros da Lua. Era só ele fazer assim, ó, dar um toquinho no joystick que ele pousava na Lua. Acabou, entendeu?
E aí a série conta aí, nem é um tão Mas ele não spoiler. pousou, né? Ele subiu de Pousou. volta e voltou pra Terra. E voltou porque qual que era a missão dele? Isso que é interessante. Qual que era a missão dele? Era só testar isso e voltar. E a Apollo 11 que ia Que pousar. frustração, né? O cara chegar a olhar tudo o solo ali e... Então, olha só o que essa série fez, cara. Olha só. Ela conta a história direitinho da Apollo 10, o cara chegando. É isso que eu ia perguntar. A série, ela segue as regras ali, Não, o que ela o verossímil. Werner Von Braun tá lá, cara. Todos os nomes, o que eles faziam, entendeu? Tá. Todo o dilema do Werner Von Braun, quando descobrem, né, que o Werner Von Braun era nazista, né? Ele trabalhava na Alemanha e os foguetes eram construídos basicamente por escravos, né? Que eles tinham lá. Pra virar mísseis. Pra virar atacar mísseis, que era o os- V2, né? Então isso aí foi uma história que ficou escondida. A gente fala naquela operação Paperclip dos Estados Unidos, quando trouxe essa galera. Só que num momento descobriram. Os jornalistas começaram a fuçar e descobriram isso. Então tem esse momento em que tem esse dilema na vida dele, entendeu? Ele era um dos caras mais importantes ao mesmo tempo, né? Enfim, isso aí conta a série, conta tudo isso. E aí tem um negócio muito legal na série, que é a Apollo 10, cara. O cara tava lá, a poucos metros pra pousar. Ele não pousa porque era a missão dele. E ele volta. Quando ele chega na Terra, a União Soviética pousou. Nossa. Cara, isso aí ferra com a mente desse cara o resto da vida dele, cara. Assistam, cara, porque Ele é um poderia negócio... ter pousado antes. Ele poderia ter pousado, cara. É mais ou menos como a história da exploração do Polo Sul, né? Isso, exatamente. O Scott chegou lá no Polo Sul e encontrou a bandeira do Amundsen que tinha passado por lá uns dias antes. É a mesma coisa. E esse cara fica perturbado, cara. E ele vai assim, a série inteira. E aí você vai entendendo o que perturba. Porque era só ele, cara, ele precisava fazer. A nave tava pronta pra pousar na Lua. Era só ele tocar, pousou, acabou. Ganhamos, entendeu? Ele não pousa, volta. No que ele volta, 2 dias depois, a União Soviética pousa. Com o Leonov ainda. É legal pra caramba, porque os nomes são os mesmos, cara. Entendeu? Que legal, vou assistir. Então assistam. Cara, é muito boa. É muito bem feita, é tudo muito real. Tem o lance do Hélio 3, entendeu? Que os caras usam pra fusão nuclear. Mas então eu vou aproveitar. Tá no final, mas eu vou aproveitar você, já que é o último. Vou dar uma abusada aqui. Como que funciona esse negócio do hélio 3? Hélio 3 é uma coisa que, um jeito que a gente encontra o hélio na Lua, né? O elemento químico hélio. Isso. E aí ele tem... ele é mais pesado do que o hélio que a gente Isso. conhece aqui, né? Isso. Ele vai ter um nêutron a mais? Isso aí. E pra que serve? O hélio 3, cara, é o seguinte, né? A gente tem um problema de energia muito sério. Tem muita gente hoje trabalhando com a fusão nuclear, que é diferente da fissão, né? Sim, que é você Fusão juntar é fundir 2 átomos, né? Isso mesmo. que acontece dentro do Sol. Isso. Tanto que o reator da China chama o segundo Sol, né? É legal. Nome Os sensacional. nomes são legais. O da Alemanha, pra mim, é o melhor. Stellator, cara. Isso aí, cara. Esse nome aí é Fazedor de fantástico. Cara. estrelas. Isso aí é fantástico. E hoje a gente tem um problema na fusão que a gente não consegue manter a reação estável por muito tempo gerando energia. A gente usa hoje trítio, usa uns elementos que não tá dando certo. O hélio 3 a gente sabe que funcionaria. Ele teria essa capacidade, Que a entendeu? gente não tem na Terra, o hélio 3. Na Terra a gente só tem no núcleo da Terra, porque aconteceu no momento de formação, mas na superfície a gente não tem, porque ainda bem que a gente não tem, porque o hélio 3 ele é produzido pela radiação ultravioleta e ela é filtrada pela atmosfera, por isso que nós estamos aqui. Na Lua não tem atmosfera. Então é bombardeio de radiação ultravioleta no rigolito, cria o hélio 3. E ele não vai embora? Não vai. Lá ele fica lá, estável. fica um gásinho na superfície? Não, ele fica preso nas rochas. Tá. Igual o minério de ferro. Igual o ferro aqui lá em Carajás, é o hélio 3 lá na Lua. Então seria você explorar isso para poder suprir as usinas de fusão nuclear. Exatamente. Que são muito mais limpas do que as que a gente tem que são de fissão, né? Totalmente limpas, cara. Isso aí é a energia limpa que tem. Isso aí é o futuro, né? O futuro é esse. Então o hélio 3 é isso. E na série, cara, tem um negócio muito legal. Porque os caras começam a explorar o hélio 3. Entendeu? E aí quem que se ferra? O mundo do petróleo. Ah, porque aí vai tem todo... energia. Acabou, cara. Acabou. Você tem energia. Aí são centenas de milhares de desempregados com faixa. Fora fusão, petróleo de volta. Cara, é um negócio muito engraçado isso. Porque é mais ou menos a história do mundo, cara. Que eu conto pro pessoal o seguinte. Antigamente, antes do petróleo, a gente usava óleo de baleia, cara. Pra fazer iluminação pública e tudo mais. Os caras vinham aqui no Chile, matavam baleia, cachalote
só pra tirar o óleo da cabeça dela e jogava a carcaça fora. As baleias estavam entrando em extinção, cara. Ó, foi por isso aqui. Quem que salvou as baleias? Petróleo. Quando descobriram que o petróleo, você podia pôr fogo nele e ele ficava lá, cara, não precisamos mais nem caçar baleia. Então tem esses ciclos no mundo, entendeu? Então, em algum momento a gente vai conseguir a fusão nuclear. Vai chegar no momento e vai ter... Cara, e a série retrata isso de uma maneira que é muito... Tem que assistir, cara. Que é muito legal o jeito que eles fazem. Eu vou aproveitar aqui pra indicar uma série que você tá participando, que é o Brasil Vai Pro Espaço. Muito legal. Que é um podcast que o Pena que construiu aqui o Submarino com a gente e tudo mais, lançou, que eu achei sensacional, que é a história de que o Brasil resolveu investir no seu programa espacial, pro programa dar certo. Uma história um pouco diferente do que aconteceu de fato. Ele fez um For All Mankind brasileiro. Então, por isso que eu lembrei disso. Mas aí, quem que narra a subida dos foguetes brasileiros é o Serjão que tá lá narrando. Assistam lá, tem alguns episódios já, tá legal pra caramba, cara. Provavelmente nesse momento já vai estar... tem vários. Quando esse podcast for publicado, já vai ter todos os episódios inteiros. Mas eu assisti 2 já e tá sensacional. É muito legal. Ele fez um For All Mankind brasileiro, né? Deu certo, o Brasil lança foguete, tudo Não mais. me dá spoiler que eu não quero... Eu tenho que ouvir tudo ainda. Vão lá, ouçam, que é muito legal. Serjão, muito obrigado. Cara, eu que agradeço demais. Valeu demais, uma honra estar aqui com você. Gosto demais de você, sabe disso, aprendi muito. E você teve lá no Sem Fim logo no começo, foi legal pra caramba. Vai voltar lá também. Vamos aparecer lá de novo. Aparecer lá de novo, vai ser legal. Foi muito bom. E obrigado aí, valeu muito. Obrigado. Queridos, muito obrigado por terem acompanhado a gente. Esse aqui foi o último episódio da nossa primeira temporada na Trilha dos Gigantes com uma pessoa muito especial que eu admiro muito. Valeu, Serjão. Valeu, brigadão.